As Confissões de Santo Agostinho são uma obra-prima da literatura universal. E tem um valor inestimável não somente para nós cristãos, mas para todo homem de boa vontade. É um livro imprescindível na nossa leitura. E a sua fama é grandiosa. Grandes literatos, poetas, santos, místicos, grandes filósofos, teólogos se inspiraram nas Confissões de Santo Agostinho. Podemos citar o poeta Petrarca, que se converteu lendo as Confissões de Santo Agostinho. Podemos ler Santa Teresa de Jesus, que também cita no livro das Moradas, o livro 10º das Confissões de Santo Agostinho, se inspira nas Confissões de Santo Agostinho. Podemos também citar grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino e tantos outros do século passado, mesmo Joseph Ratzinger, João Paulo II, tantos outros grandes santos, grandes teólogos que se inspiraram nas Confissões de Santo Agostinho. Pois bem, o que são esses livros das Confissões? Porque são 13 volumes, Santo Agostinho escreveu essa obra em 13 volumes. Ele, em diversas homilias, Santo Agostinho explica o que as Escrituras entendem pela palavra confissão. E Santo Agostinho encontra nas Sagradas Escrituras 2 significados fundamentais da palavra confissão. Em primeiro lugar, confissão significa acusação dos pecados, quando nós acusamos os nossos pecados diante de Deus. Mas também, Santo Agostinho encontra nas Sagradas Escrituras outro significado da palavra confissão, que pode significar também louvar, ou seja, louvor. Ele cita o exemplo no texto grego de Mateus, quando Jesus diz: "Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos." Essa palavra "eu te louvo", no original grego, significa "eu te confesso, ó Pai." Esse confessar, nesse sentido que usa a Bíblia, "eu te confesso, ó Pai", ou seja, "eu te louvo, ó Pai." Portanto, nós encontramos na Bíblia 2 significados da palavra confissão: louvar a Deus ou acusar os nossos pecados diante de Deus. Contudo, Santo Agostinho vê que esses 2 significados se equivalem, porque aquele que acusa a si mesmo, acusa os seus pecados diante de Deus, não está fazendo outra coisa senão louvar a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Portanto, quando nós nos confessamos, ou seja, acusamos os nossos pecados diante de Deus, estamos louvando a sua misericórdia, o seu perdão. Portanto, então, Confissões, no pensamento de Santo Agostinho, significa um canto de louvor. É por isso que, ainda hoje, nos séculos passados, houve muita discussão sobre qual é o gênero literário das Confissões de Santo Agostinho. Porque as Confissões é uma obra original. E eu poderia dizer, inclusive, irrepetível. Por mais que houve tentativas de imitação, temos, por exemplo, as Confissões do filósofo Jean-Jacques Rousseau, mas que não chega nem aos pés das Confissões de Santo Agostinho. Portanto, é uma obra única na literatura universal, na espiritualidade cristã, na teologia cristã. É uma obra irrepetível. E se nós lemos bem as Confissões de Santo Agostinho, nós nos vamos dar conta que não é uma simples autobiografia. Ele não somente está contando a sua vida, mas também não é somente um livro de exegese bíblica. Ele não somente está comentando as Escrituras, não somente está narrando a sua própria vida, a sua conversão. Por isso causa para nós uma dificuldade. Qual é o gênero literário? É uma autobiografia? É um livro de exegese bíblica? É um livro de teologia? Um livro de filosofia?
tantos temas que estão ali presentes dentro do livro das Confissões de Santo Agostinho. Eu sou da opinião, com outros também autores, que o gênero característico das confissões é o gênero sálmico, ou seja, Santo Agostinho está confessando, ou seja, está louvando a Deus, e ele usa um estilo sálmico, ou seja, como se fosse um salmo. Ele está contando a Deus, rezando a Deus a sua própria história de pecado e de conversão, a sua história de criação e de salvação. Portanto, as confissões, nós podemos dizer que é um salmo de louvor a Deus, no qual Santo Agostinho narra a sua vida, comenta as Escrituras, reflete filosoficamente, teologicamente, e nos convida a louvar a Deus também, através da leitura desse texto. Essa é a grande finalidade da obra, é fazer com que o leitor também louve a Deus, ou seja, confesse a Deus a sua grandeza, reconheça a grandeza de Deus na sua própria história. Portanto, é um livro imprescindível, importantíssimo para nosso crescimento humano, espiritual e intelectual. E é um livro também muito agradável de ler. Tem um estilo excelente. Aqueles que têm a facilidade da leitura em latim podem experimentar ainda melhor o estilo, a grandeza da escritura de Santo Agostinho em latim. Portanto, então, as confissões são um canto de louvor escrito em estilo sálmico. Como eu dizia, é um livro escrito em 13 volumes. Os 10 primeiros volumes narram a vida de pecado e de conversão e de santificação de Santo Agostinho. Os 3 últimos livros é um comentário ao Gênesis. Ele comenta, sobretudo, o primeiro capítulo do livro do Gênesis, ou seja, os 7 dias da criação. Contudo, durante toda a obra, de todos os volumes do livro das Confissões, Santo Agostinho continuamente está dialogando com Deus usando as Sagradas Escrituras. Portanto, é um livro de louvor, é um livro que nos ensina também qual deve ser o nosso sentimento de agradecimento, de reconhecimento, porque Deus não somente nos criou, como criou a Santo Agostinho, mas também nos salvou, como Deus esteve presente com a sua misericórdia na vida também de Agostinho de Hipona. Ele nasceu em Tagaste, no ano 354, e faleceu no ano 430. Em resumidas contas, ele, depois de uma juventude que ele viveu no pecado, a partir dos 18 anos, 19 anos em concreto, ele encontra a seita dos maniqueístas, que era uma seita pseudo-cristã, que misturava parte de judaísmo, parte de cristianismo, parte de zoroastrismo, e fazia essa mistura num tipo de religião muito eclética e dualista. Né? Existiam 2 princípios, o princípio do bem e o princípio do mal. Os 2 eram coeternos, infinitos, desde toda a eternidade. Então, Santo Agostinho passou, né, ou viveu nessa seita durante aproximadamente quase 10 anos, né? Dos 19 até os 29 anos, aproximadamente. Finalmente, depois, quando ele se converteu, vivendo em Milão, escutando também as homilias de Santo Ambrósio, todos os preconceitos que ele tinha com respeito às Sagradas Escrituras, escutando a pregação de Santo Ambrósio, pois se dissiparam e ele começou a ver que a doutrina cristã tem a sua lógica interna. É razoável crer. Ele aprendeu 2 coisas nesse período.
que a nossa razão necessita também da autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo está baseada na autoridade, ou seja, deriva, melhor dito, a autoridade de Cristo, deriva depois a autoridade das Escrituras e a autoridade da Igreja. Portanto, a razão necessita também dessas autoridades para conhecer melhor a verdade. Então, a partir daí, ele passa por um processo de conversão, se converte, recebe o batismo, depois ele decide viver uma vida de estilo monástico, um retiro, em oração, cantos dos salmos, em reflexões teológicas, filosóficas, até que ele é ordenado sacerdote e depois bispo da cidade de Hipona, no norte da África. Pois muito bem, esse é um resumo das confissões, esse nosso primeiro encontro. Falaremos depois, em seguida, sobre o conteúdo de cada livro em outros vídeos. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.